Abra aí a sua Bíblia. Quem tiver sem Bíblia, lê com quem tiver do teu lado. Hoje eu vou ler só um versículo para nós meditarmos. Deus vai falar com todos nós. Eclesiastes, capítulo de número 11. Eclesiastes, Salmos, depois de Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 11. Quem já encontrou, diga amém. Versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Vamos ler mais uma vez, já que é só um versículo? Vamos ler. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Todos digam amém. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, revela a Tua palavra para as nossas vidas. Venha falar com todos nós, ó Senhor, através da pregação desta noite. Estamos aqui sedentos para ouvir Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, com nossos ouvidos bem abertos, atentos para ouvir Tua voz. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Você pode desocupar a sua mão, aplaudir o Senhor. Queridos, nós vamos hoje conversar com esse texto. Nós vamos em alguns minutos pensar um pouquinho sobre as obras de Deus, sobre o agir de Deus, sobre as maravilhas de Deus. Falar de Deus, falar de fé, nesse ambiente nosso aqui é muito simples. Nós estamos dentro de uma igreja. E quando a pessoa se dispõe a vir a um lugar como esse, ela já se dispõe a vir, ouvir a palavra de Deus, e ela já vem aberta para ouvir a palavra de Deus. Ela já vem disposta a ouvir falar de fé, a falar de coisas que nós não estamos vendo, porém acreditamos, temos fé, temos esperança que elas estão acontecendo. O texto que nós acabamos de ler fala um pouco sobre isso. É um texto de Salomão, e todas as vezes que eu prego em Eclesiastes, praticamente todas as vezes, eu faço a mesma introdução. Porque é necessário nós falarmos que quando Salomão escreveu esse texto, ele não estava nem no começo, nem no meio da vida, ele já estava no final da vida dele. Ele não estava começando a vida dele, ele não era um jovem, um adolescente, não. Ele já tinha passado da euforia da juventude, ele já tinha passado da sua época de mocidade, também já tinha passado a fase adulta, que é uma fase onde a pessoa, ela vive sonhos que ela sonhou na sua juventude. A fase adulta é aquela fase que a pessoa vê o filho crescendo, que ela vê o filho dela se desenvolvendo, vê o filho como uma criança, depois sendo um adolescente, ele começa a ver a evolução dos seus filhos. Não é nessa época, porque nessa época também é uma época de muitos sonhos, que nós sonhamos, projetamos coisas para os nossos filhos. Salomão já tinha passado dessa fase, já tinha casado, tido filhos. Agora, quando ele escreve esse texto que eu acabei de ler com você, ele já estava na última fase da vida, na fase decadente. Ele já tinha vivido a euforia, agora ele já estava descendo para os seus últimos dias. Então, quando ele ia escrever esse texto, ele já tinha cabelos brancos ou não tinha mais cabelos. Já era um homem maduro, já era um homem experiente,
já era um homem que tinha visto muitas coisas acontecerem na vida, já tinha se decepcionado com um monte de coisas, já tinha visto sonhos se concretizarem e já tinha visto sonhos sendo frustrados. Ele tinha uma bagagem de vida muito grande. E quando ele fala sobre a obra de Deus, no versículo 5, eu poderia ler o capítulo 11 inteiro, mas eu escolhi só os 5. E ele cita aqui duas coisas que nós não entendemos. Ele faz uma comparação ao agir de Deus a essas duas coisas. E a primeira que ele fala, você pode pegar a sua Bíblia mais uma vez. Ele fala que nós não sabemos o caminho do vento. Nós não entendemos, nós não conseguimos compreender o caminho do vento, mesmo porque nós não enxergamos o vento. Nós sabemos que existe o vento porque nós sentimos o vento. Alguns ventiladores estão ligados, então você está sentindo o vento. Você sente o vento tocar no teu rosto, no teu cabelo. Se o teu cabelo for como o meu, ele balança com o soprar do vento, né? Então você sente o vento, você não vê, mas você sente o vento. E o que Salomão fala é que nós não enxergamos os caminhos do vento. Nós não sabemos de que forma o vento recebe a ordem para ir de um lado para o outro, para soprar de um hemisfério para o outro hemisfério. Nós não entendemos isso. Qual é a lógica do vento? Por mais que se faça estudos, não se consegue compreender isso. Ele compara o vento ao agir de Deus. E ele também cita um segundo exemplo, ainda aí no versículo 5. Nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. E ele cita agora a gestação de uma mulher, que hoje nós conseguimos já compreender muitas coisas sobre a gestação de uma mulher, mas nessa época que Salomão escreveu não se tinha estudo algum como os estudos de hoje. Mas mesmo até hoje, com toda a evolução científica, até hoje é surpreendente imaginar que uma criança está sendo gerada dentro de um ventre. É algo surpreendente. Que aquela criança tão pequena está se desenvolvendo dentro do ventre, e daqui a pouco ela sai do ventre e tem a vida adulta, uma vida normal. É algo surpreendente. Até hoje, com toda a evolução científica, nós paramos para pensar sobre a gestação, sobre como é feito um filho, uma criança. É algo maravilhoso, que até hoje tira o nosso fôlego. E Salomão lhe cita esses dois exemplos para falar que da mesma forma que são coisas misteriosas, que são coisas maravilhosas, o vento, a ordem do vento, e os ossos sendo formados dentro de uma mulher, da mesma forma é assim as obras de Deus. E ele fala que nós não entendemos as obras de Deus. Falar sobre a obra de Deus é falar de coisas que nós não entendemos. Nós sonhamos, nós projetamos coisas, mas já foi dito aqui também um texto de Salomão lá em Provérbios, que do Senhor vem a resposta de todas as coisas. O agir de Deus, ele é verdadeiro, ele é real. Por mais que as pessoas tentem negar, por mais que as pessoas não consigam entender como que Deus age, eu quero te garantir pela palavra de Deus e por experiência própria na minha vida, que Deus, ele está trabalhando até nos momentos que nós achamos que nada está acontecendo, até nos momentos que nós achamos que nada está mudando. Deus, ele está trabalhando ao nosso favor, e qualquer hora dessa você verá a obra de Deus sendo feita na tua vida, em nome de Jesus. Quantos têm essa esperança, aplauda o Senhor e glorifica a Deus nessa noite. Aleluia. E eu preparei aqui 5 pontos na minha pregação. São 5 tópicos, são 5 reflexões sobre o operar de Deus. Primeira delas: não sabemos em quais circunstâncias serão necessárias para Deus agir. Olha
Olha para quem está no outro lado, diga para essa pessoa: nós não entendemos quais serão as circunstâncias necessárias para que Deus comece a agir na tua vida. O que é necessário? O que é necessário para Deus começar a agir na nossa vida? Quais circunstâncias serão necessárias acontecerem para Deus agir? Às vezes nós pensamos que para Deus agir, as coisas precisam começar a caminhar de forma favorável àquilo que nós estamos esperando de Deus. Às vezes nós achamos que para Deus agir na nossa casa, por exemplo, no meio daquelas pessoas que nós estamos orando, às vezes nós pensamos que para Deus começar a agir nessa pessoa, eu preciso ver essa pessoa tendo algumas atitudes. Às vezes nós achamos que para Deus começar a agir, ou para ficar mais visível o agir de Deus na vida de alguém, eu preciso ver aquela pessoa que nunca veio para a igreja e dizer: olha, eu quero ir para a igreja, eu quero ouvir a palavra de Deus. E nem sempre as coisas funcionam ou acontecem dentro dessa ordem. Às vezes nós pensamos que uma bênção de Deus na nossa vida material, ela vai acontecer em momentos em que as portas são abertas na nossa vida, em momentos em que a nossa condição financeira ela está no melhor momento, no auge, digamos assim.